Fala pessoal, Maurício Martins aqui e hoje a gente vai falar de um tópico muito vital, muito central na vida e na gestão das empresas, que é a cultura organizacional. Vamos começar definindo o que é isso. Honestamente, a base, o grosso, aquilo que importa realmente na cultura organizacional é aquilo que a gente tolera. O que eu quero dizer com isso? Aqui embaixo dessa pirâmide da esquerda, eu digo o seguinte: o conjunto dos piores comportamentos que você tolera, pública ou privadamente na empresa. Essa é a base da cultura num negócio. A segunda maior parte é aquilo que o time faz quando a gestão não está olhando. Aquilo que o time faz quando a gestão vai fazer alguma coisa fora. E só a cerejinha do bolo, só a menor parte, é aquilo que a gente tenta incentivar, aquilo que a gente premia, aquilo que a gente tenta criar, aquilo que a gente tenta imprimir de fato na cultura do negócio. Essa é a menor parte. Novamente, a maior parte da cultura do negócio é o conjunto dos piores comportamentos que a gente tolera, porque isso vai virar a base, né? Esse pior comportamento que tu tolerar, ele vai se perpetuar, ele vai se multiplicar. Então tá aqui a linha de corte definidora da cultura. O que é que a gente tolera e não deveria? A pirâmide invertida, que está na direita, ela vai falar do esforço, a grosso modo, né, em criar todas essas coisas, ou refletir um pouco, né, do que se trata isso. Então, a primeira parte é maior, que corresponde àquilo que a gente tenta premiar, criar e incentivar. Isso é o conjunto dos artefatos, dos símbolos, dos comportamentos, do manual de boas práticas, do manual de ética, do manual de conduta, aquilo que a gente constrói como cultura da empresa. Isso exige muito mais trabalho, muito mais repetição, muito mais construção. Por isso tem uma representação muito maior aqui na pirâmide invertida. O meio do caminho, aquilo que o time faz quando ninguém está olhando, isso é intrínseco, né? E isso é difícil de mexer. Aqui a gente está falando do caráter, da capacidade de autogestão das pessoas, dos princípios, da energia, da vontade de crescer, da fome que essas pessoas têm. E a menor parte, porque é relativamente o mais simples, é a tolerância, é o hábito, aquilo que a gente deixa se perpetuar, aquele comportamento que a gente deixa se perpetuar no negócio. Então essa é a base da cultura organizacional, né? Isso é o que vai formar a regra, né? Porque a gente dificilmente consegue nivelar por cima, mas por baixo a gente consegue cortar, né? Então tudo que a gente for falando aqui de cultura vai envolver gestão de pessoas, a definição da cultura do negócio e tudo mais. Esse aqui é o guia da elaboração de uma cultura. Então, primeiro, olha, já entendi, beleza, como é que funciona a cultura, o que é a cultura, mas eu não tenho uma cultura montada na minha empresa, o que eu faço? Então, eu digo o seguinte, tá? Comece mapeando o conjunto daqueles comportamentos que são inegociáveis para ti, aquilo que tu não tolera de jeito nenhum no negócio. Por exemplo, não aceito gente mentirosa, como tá em cinza ali, né? Depois tu vai pegar esses não aceito, não quero, essas negativas e vai transpor em propositivas, em imperativas, por exemplo, né? Então faça, seja. Esse não aceito gente mentirosa a gente pode transpor em encare a verdade nua e crua. E depois a gente finaliza mapeando desejos. Então de volta na pirâmide a gente está falando do topo lá, né? Então a gente começa pela base, aquilo que a gente não vai tolerar, e depois coroa isso com os nossos desejos. Por exemplo, eu quero intraempreendedorismo, ou se eu for olhar para a negativa dele, né? Não aceito gente bitolada, batedora de ponto, gente CLT das ideias, né? Depois a gente sumariza tudo isso em tópicos e a gente tem um guia básico de cultura, né? Então, por exemplo, no guia de cultura da VISP, quais são os nossos pontos de cultura? Se for para reclamar de algo, já venha com a solução. Isso já resolve muitos problemas, né? E também serve de parâmetro para cobrança. As pessoas sabem o que a gente espera delas e o que vai ser cobrado. Fica muito mais claro para os liderados e para os líderes, né? Sempre busque suas próprias oportunidades de melhoria. Esse segundo ponto tem umas 3 nuances ali dentro, pelo menos.
Sempre busque suas próprias oportunidades de melhoria profissional, ou seja, não confie no seu currículo. Não é porque tu é senhor doutor lá fora que aqui dentro tu também vai ser, porque tu tem um mundo inteiro para aprender. Então não confie no seu diploma como eu já sei tudo. Sempre busque suas próprias oportunidades de melhoria pessoais. Que comportamentos, que ações, que trejeitos eu deveria mudar, otimizar ou dar uma segurada porque o ambiente exige, né? E sempre busque suas próprias oportunidades de melhoria de carreira. Construa seu cargo, invente uma nova unidade de negócios e depois isso vai estar mais refletido ainda no ponto lá embaixo do empreendedorismo, né? Honre seus compromissos. Isso não precisa nem explicar o porquê, né? Encare a verdade nua e crua. A gente tem que falar a verdade a quem doer. Mais ação, menos glamour. O que importa é o resultado. O que importa são as ações que geram resultado. Não as ações que colocam fulano ou ciclano em evidência, mas aquelas que trazem resultado de verdade. Comunique-se livremente. Aqui todo mundo tem muito acesso à hierarquia como um todo para poder falar, para pedir feedback, para conversar. Todo mundo tem um acesso muito grande aqui, na medida do que é justo e do que faz sentido, né? Intraempreendedorismo. Como eu estava falando lá no ponto do sempre busque suas próprias oportunidades de melhoria, nós esperamos que aqui o time haja como se cada um fosse uma mini empresa aqui dentro, né? Então, explorar todo o potencial, ver o negócio como seu, empreender dentro da empresa. Sem intrigas e sem mimimi. Esse é vital e é um problema que aflige muitas empresas, essa história de mimimi, de conversinha, de fofoquinha entre setores, um setor reclamando do outro e tal. Esse gráfico aqui ele é muito importante na gestão também, porque a gente está falando que nem sempre menos estresse é melhor. Existe um ponto de estresse ideal que tira o time da procrastinação e leva para máxima performance. Mas é evidente, passando desse ponto, igual uma curva de Laffer, a gente começa a gerar o efeito oposto, a gente começa a diminuir a produtividade e gerar exaustão, ansiedade e frustração. Só que a gente tem que entender individualmente onde isso funciona, onde é que está o ponto de inflexão da curva, né? Pode estar mais para cá, pode estar mais para lá, isso vai variar. Mas pressão, né? A gente está falando de pressão, de estresse, é bom, né? A gente não tem que encarar isso sempre como ruim, a não ser quando passa do ponto, quando excede e começa a causar de fato uma sobrecarga, uma frustração no time pelo acúmulo excessivo, mas um pouco ou bastante é bom, ajuda a ser mais produtivo. Aqui a gente tem um framework importante para definir se essa pessoa ela se enquadra na visão, na necessidade do partnership. Como é que eu penso, como é que é o raciocínio, como é que é o raciocínio, né? Para transformar alguém em sócio. Então a gente tem esses dois eixos, né? O quanto a pessoa é essencial hoje versus o quanto ela é essencial para o futuro da companhia. Se a pessoa nem é essencial hoje nem no futuro, demite. O que essa pessoa está fazendo aqui? Se a pessoa é essencial hoje, mas não necessariamente para o futuro, isso é um funcionário. A gente paga salário. Se por algum motivo a pessoa é essencial para o futuro, mas ela não é essencial hoje, talvez por desenvolvimento, ou a pessoa não consegue vir para a empresa hoje, uma pessoa que está fora da empresa hoje e tu quer trazer, mas não consegue, ou a pessoa não pode vir, ou tu não pode trazer, tu não tem dinheiro para trazer essa pessoa, programa de partnership e mantém essa pessoa por perto. Estrutura uma forma de transformar essa pessoa em teu sócio ao longo do tempo. E por último, se a pessoa já é vital hoje, já é essencial hoje e vai ser essencial para o futuro, essa pessoa precisa virar sócio. Né? Então, aqui a gente está falando de um alinhamento de habilidades, de um alinhamento de valores, de visão, tudo, né? Outra matriz super importante de tomada de decisão e de avaliação de pessoas é essa matriz aqui que também olha o potencial versus o desempenho atual, mas numa ótica um pouquinho diferente dessa aqui. Então, a gente está falando de entender o quanto essa pessoa se encaixa nesses quadrantes, né? Desempenho atual versus desempenho potencial dela no futuro. A pessoa pode ser insuficiente, pode ser questionável, pode ser um diamante bruto, alguém que tem muito potencial, mas hoje não desempenha tão bem. O que essa pessoa precisa? De mentoria, de treinamento? Aí vai da avaliação do gestor, até
o caso de uma pessoa que ela já está na maior competência dela e ela não tem muito mais potencial para explorar acima disso. Então, dentro de cada quadrante disso aqui, o gestor tem que conseguir entender onde ele aloca essa pessoa, né? Porque primeiro quem, depois o quê, né? Então, fulano vai fazer tal coisa, porque fulano é o cara para fazer isso, ou então fulano não é o cara para fazer isso. Então, primeiro a gente avalia a pessoa, primeiro a gente avalia quem, depois a gente olha o que é possível fazer com ela. Então, esse aqui é um bom framework de encaixar a pessoa mediante o que ela apresenta aqui de resultado e de potencial também, né? Essa é uma das matrizes mais polêmicas, em certo sentido, porque aqui a gente está avaliando a adequação cultural da pessoa ao nosso negócio versus a qualificação técnica dela. E aí a gente vai ver muitos players no mercado falando o seguinte: se a pessoa tem uma alta qualificação técnica, mas não tem a cultura do negócio, a solução é demissão. Mas eu dou um segundo passo aqui, por isso que eu coloco o avaliar a adequação. Se a pessoa não se adequa, aí de fato o melhor cenário é demitir, porque senão essa pessoa vai ser uma fruta podre na tua cesta. Olhando para o quadrante de baixo, a pessoa nem tem a qualificação técnica, nem tem a adequação cultural, não tem muito o que fazer também, a gente demite. Se a pessoa tem uma adequação cultural com os seus valores, com um alinhamento com o teu negócio, com a tua empresa, mas não tem qualificação técnica, essa pessoa tu treina, tu paga curso, faculdade, treina ela tecnicamente. E a pessoa que tem a cultura do negócio e tem a qualificação técnica, tu promove publicamente. Agora vamos voltar ali para aquela matriz, para aquele quadrante dessa matriz, né, de avaliar a adequação ou demissão. Como que a gente avalia isso? Eu trago, então, essa outra matriz, onde os eixos são coração ensinável versus momento de vida. E é cada vez mais claro para mim que esse momento de vida não significa necessariamente idade cronológica, tá? Tem gente de 20 anos que já está no fim de carreira, né, por modo de falar, de se portar, de pensar, de se posicionar. E tem gente muito mais velha que está com todo o gás, com todo o sangue no olho, né? Então não é cronologia, é o momento de vida mesmo da pessoa. Coração ensinável é o eixo definidor aqui. Porque se a pessoa não tem coração ensinável, tu não tem o que fazer com ela. Tu não tem como ensinar alguém que não quer ser ensinado. Tu pode ensinar tudo, mas tu não pode ensinar a querer. Então, se a pessoa não tem coração ensinável, é demissão nos dois casos, porque ou tem futuro, mas não tem caráter, ou não tem futuro nem caráter, né? Então a gente pode pensar dessa forma. Se a pessoa tem o coração ensinável e está num momento de vida que aponta para cima, digamos assim, é ideal reter essa pessoa. Se a pessoa já está num momento de vida que já aponta para baixo, ainda é possível reter. Se é recomendável? Não sei, mas é possível. Vendas versus tempo. Essa é a equação mais difícil de equilibrar normalmente, porque é possível, em muitas vezes, que a empresa esteja tanto sem tempo quanto sem dinheiro, né? Então, assim, se as nossas vendas estão equilibradas com o nosso tempo, a gente segue com a mesma equipe. Eu não preciso de mais time para atender isso, né? Se eu estou vendendo muito, portanto, estou tendo dinheiro e estou sem tempo por isso, por estar vendendo tanto, a minha solução precisa ser contratar pronto, né? Eu não vou ter tempo para treinar esse time. Pelo lado contrário, se eu estou vendendo pouco, mas tenho o tempo necessário, porque eu não estou vendendo tanto, eu vou contratar alguém mais júnior e vou treinar. Ou eu vou pegar alguém do meu time e vou treinar. Então aqui a solução é treina, treina, treina. Se eu conseguir um equilíbrio, né, entre estou vendendo bem e estou com um tempo razoável, a minha solução aqui é estruturar o time. Contratar uma gestão, treinar o time interno, contratar alguém júnior e botar abaixo de uma boa gestão. Então, um ponto que eu noto que muitas empresas cometem aqui é economizar a vida inteira contratando profissionais júniors e depois elas vão ter que gastar muita grana com gestão para dar um rumo para esse time júnior, né? Então, tem que encontrar um equilíbrio um pouco melhor do que isso, né? Porque sem criancinhas não fazem o trabalho de 3 adultos, né? Então a gente precisa pensar muito na senioridade e na junioridade também do nosso time
pensando nisso, né? Eu não posso botar um estagiário ou 20 estagiários a fazer o trabalho de um sênior, né? Ainda que o sênior vá custar mais caro que os 20 estagiários. Se eu preciso de senioridade no cargo, ou eu formo alguém aqui dentro, ou eu trago pronto da rua e, portanto, pago mais, né? Não tem muito como fugir disso, é muito difícil fugir disso. Comunicação e transparência nas organizações, né? Se a gente tem aqui pouca comunicação e pouca transparência, a gente tem mentiras privadas, né? Boatos correndo por aí, um acha uma coisa, o outro acha outra coisa. Se a gente tem muita comunicação, mas baixa transparência, a gente tem uma mentira pública, porque aí tem um discurso oficial que não bate com a verdade. Se a gente tem pouca comunicação, mas muita transparência, a gente tem uma verdade privada, né? Porque ninguém sabe de tal coisa. Olha, é só perguntar, mas também precisa ser dito. Não é porque a informação é acessível que as pessoas vão acessá-la. E se a gente tem alta comunicação e alta transparência, aí sim a gente tem esse quadrante de verdade nua e crua e pública também, né? Então todo mundo sabe, todo mundo conhece a verdade sem máscaras. Flexibilidade na gestão versus reciprocidade do time. Aqui a gente tem o seguinte, né? Se a empresa nem é flexível para as necessidades dos funcionários e nem o time devolveria isso, né? A gente tem uma gestão de horas, né? Empresa onde o único negócio que importa é se as pessoas estão batendo ponto às 8 e não às 8h01. E estão saindo às 18 e não às 18, ou melhor, 17h59. Isso é uma gestão de horas. Se a gente permite muita flexibilidade, mas acontece do time não conseguir retribuir isso, né? O time não fica a mais quando precisa, não entrega aquele a mais pelos benefícios que recebe, isso fere a empresa, por óbvio. Se pelo lado contrário, a gente exige muito do time e não consegue ceder na outra parte, isso fere o time também. E, por último, se a gente consegue equilibrar o tanto que a empresa flexibiliza e o tanto que os funcionários dão a mais, a gente tem, portanto, uma gestão baseada em resultados, não em horas gastas. Processos versus pessoas, né? É muito comum a gente ver durante um orçamento base zero, durante um orçamento que seja, ou algum processo dentro das empresas, os gestores sempre baterem na tecla de que precisa de gente, precisa de gente. Tá, mas precisa de gente para quê? O que é que cada um faz aqui? O que é que cada um faz aqui das 8 às 18? Escreve no papel, bota, anota de hora em hora o que se faz, de 15 em 15 minutos o que se faz. Às vezes, o problema não é que falta gente, é que falta organização, falta processo. Então, se eu tenho um baixo nível de processos, um baixo nível de demandas, talvez, né? E um baixo nível de pessoas, eu preciso crescer. Depois eu me preocupo com outra coisa. Se eu já tenho muita demanda e pouca gente, aí eu posso sim olhar para contratar, né? Então eu tenho muitos processos desenhados e tenho pouco time. Aí eu preciso contratar alguém para conseguir dar vazão a tudo isso. Se eu tenho muita gente no time e poucos processos, eu preciso estruturar processos ou demitir gente, né? E se eu tenho o equilíbrio ideal ali entre o nível de processos e demandas que eu tenho e o nível de pessoas que estão no time, eu só preciso manter isso. Bom, essas são algumas das matrizes básicas para te ajudar a estruturar a cultura na tua empresa, tomar decisões melhores quanto a pessoas, processos, demissões, contratações, a construir a possibilidade de pessoas do teu time evoluírem para sócios, né? Montar um programa de partnership, que nem a gente viu na outra matriz aqui, sobre essencial para hoje, essencial para o futuro. Então a gente olha para todas as bases aqui, né? Desde o demitir até o contratar e o promover as pessoas dentro da organização, mais ainda dentro daquela matriz que nos fala sobre promover publicamente ou demitir ou avaliar a adequação da pessoa, né? Então, algumas ferramentas aqui para te ajudar a tomar essas decisões aqui no negócio. Agora, para finalizar, curte o vídeo aqui, se inscreve no canal da Visp, compartilhe esse vídeo com a tua equipe, com o teu sócio, né? Para quem mais precisa saber desse conteúdo aqui. E deixa o teu comentário, o que mais tu quer aprender,
sobre gestão de empresas, o que tu precisa melhorar no teu negócio, comenta aqui embaixo que isso vai virar vídeo também. E também me segue lá no Instagram, @o Maurício Vaz. Até mais.